Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje eu vou preparar uma torta que faz parte da minha história na confeitaria. Faz 35 anos que eu preparo essa torta e a massa é simplesmente maravilhosa, desmancha na boca. Então, vem comigo aprender o passo a passo dessa delícia! Vamos começar preparando o recheio. Aqui na panela eu vou colocar 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de manteiga. Vou refogar 2 cebolas pequenas. Agora eu adiciono 3 dentes de alho amassados. Adiciono 450 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Uma colher de chá de temperos secos. Você pode colocar o de sua preferência. 1 colher de sopa de extrato de tomate. Duas colheres de sopa rasas de farinha de trigo. Agora eu adiciono 200 ml de leite. Pode ser o caldo de frango ou o leite de coco. Vou adicionar também 150 gramas de cenoura picadinha, 180 gramas de azeitona picadinha, 1 pimentão picado. Eu vou fazer com o pimentão amarelo, mas você pode fazer com verde, com vermelho, e 180 gramas de ervilha. Adiciono sal. Esse sal é a gosto. Agora é hora de adicionar 250 gramas de creme de leite. Aqui na vasilha eu coloco 100 ml de água. E acrescento ao recheio. Deixe cozinhar em fogo médio por 3 minutos, mexendo de vez em quando para não grudar no fundo da panela. Vou desligar o fogo. Passo para esse recipiente. Agora eu adiciono salsinha a gosto. Misturo bem. Essa salsinha é opcional. Cubro com um plástico filme em contato. E vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. Aqui na tigela eu vou colocar 800 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de fermento em pó. Esse fermento vai deixar a massa mais leve. 300 gramas de manteiga. A manteiga está em temperatura ambiente. Agora eu vou misturar isso muito bem até formar uma farofa. Eu vou fazer 2 tortas, uma de 32 centímetros por 5 de altura e a outra de 24 centímetros por 5 de altura. Você também pode preparar essa massa na batedeira. Só tenha cuidado para não bater demais e desenvolver o glúten da massa. Olha aí, gente. Agora eu adiciono 300 gramas de iogurte natural. Você pode substituir esse iogurte por creme de leite, ok? E 2 gemas de ovo.
Agora eu misturo delicadamente, só até incorporar os ingredientes, sem trabalhar muito essa massa. Vou passar para a bancada. Agora eu vou unir muito bem essa massa. Estou fazendo isso delicadamente, exatamente para manter essa textura mais leve. Olha aí, gente. Agora eu vou envolver no plástico filme. E vou deixar descansar na geladeira por 30 minutos. Aqui está a massa. Vou dividir. Coloco aqui em cima desse papel manteiga. Venho com a outra parte, coloco aqui por cima e vou abrir essa massa. Olha aí, gente. Vou colocar a massa aqui na forma. Essa é a forma de 32 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Agora eu retiro o papel. Aperto bem aqui na lateral. Aqui está o recheio. Coloco aqui dentro. Esse recheio está maravilhoso. Enquanto eu recheio a torta, já vou fazer aquela perguntinha que eu amo. Me diga aí nos comentários de qual cidade e país você está me assistindo. Quero muito ver até onde esse vídeo vai chegar. Aqui na manga de confeitar eu tenho 200 gramas de requeijão. Vou colocar por cima do recheio. Eu particularmente prefiro não exagerar no requeijão. Gosto dessa torta mais equilibrada. Mas se você quiser colocar muito requeijão, fica totalmente a seu gosto, tá? Coloco um pouco de queijo ralado. Pode ser o de sua preferência. Aqui na tigela eu tenho claras de ovo. Vou passar aqui na borda. Essas claras são dos ovos que eu usei as gemas na massa. Vou deixar aqui do lado. Venho com a outra parte da massa. Vou abrir essa parte. Venho com o mesmo papel que eu abri a outra. E vou abrir. Olha aí, gente. Venho com a forma. Coloco a outra massa aqui por cima. Retiro o papel. Apertando, eu retiro o excesso.
Agora eu venho com esse molde de silicone, pego um pedaço da massa e vou preencher o molde. Retiro do molde. Olha aí, gente. Coloco aqui do lado. Preenche esse outro molde também. Olhem que coisa mais linda. E coloco aqui no meio. Aqui eu tenho uma gema de ovo. Vou adicionar um pouco de leite. Misturo bem. Agora eu passo aqui por cima. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 35 a 40 minutos. Olhem que delícia! Vejam essa textura. Gente, dependendo do ângulo da câmera e da luz, às vezes não dá para ver bem a cor real da torta. Mas ao vivo ela está com uma cor maravilhosa. Em alguns ângulos vocês vão conseguir ver melhor. Deixei esfriar um pouco para retirar do molde. Vocês estão vendo que ficou numa altura ideal, sem exagero no recheio para não ficar enjoativa. Essa massa está perfeita. Eu particularmente prefiro assim do que em forma muito alta, mas o gosto de vocês é o que vale. E agora eu vou saborear essa delícia. Enquanto eu corto aqui, quero saber de vocês. Qual o recheio de torta salgada que nunca pode faltar na sua casa? Comenta aqui embaixo. Olha essa textura. Isso é de dar água na boca. Conta pra mim, se fosse para você fazer hoje aí na sua casa, qual o recheio você escolheria? Já salva essa receita para fazer pro Dia das Mães, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Essa aqui eu deixei esfriar totalmente porque eu vou congelar. Agora é só envolver muito bem no plástico filme e levar para o freezer. A validade no freezer é de 3 meses e na geladeira de 4 dias, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!